louvado seja, louvado seja Jesus. Mais uma vez, louvado seja Jesus. Então, se você quer adorar a Ele nas suas próprias palavras, agradece a Ele por mais este dia, agradece a Ele por mais esta manhã, a oportunidade que Ele te deu de adorá-lo, de engrandecer o seu santo nome. Se Ele é o seu Salvador, o Senhor da sua vida, se você deseja que Ele te guie, que Ele te ajude, que Ele te renove, que Ele te fortaleça, é no meio dos louvores de seu povo que Deus habita. Aleluia, Tu és bem-vindo. Nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, seja engrandecido aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. A Ele toda a glória, santo, aleluia. Abre os seus lábios, meu irmão, abre os seus lábios, minha irmã. Você está na casa de Deus, a casa de Deus é a casa de oração, é o lugar onde o povo adora o Senhor. Glórias, não seja tímido, pode abrir os seus lábios, a sua voz é suave, a sua voz é doce aos ouvidos do teu Senhor, daquele que tanto te amou, daquele que foi à cruz do Calvário morrer para carregar os seus pecados, para abrir o caminho para te levar à presença do Altíssimo. Aleluia, aquele que perdoa os seus pecados, aquele que sara as suas feridas, aquele que te dá a paz, aquele que te alegra. Santo, 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 nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor. Oh, recebe, meu Deus, a nossa gratidão, recebe, meu Deus, a nossa alegria. Obrigado, meu Pai, por mais este dia. Nós te louvamos e te bendizemos, no nome do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus de Nazaré. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Digam graças a Deus e amém. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas não sei se o pessoal toca aqui, mas tem uma canção que diz assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que é a igreja? No meio da igreja ele passeava. Tá fraco, tá fraco. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Declara isso quando com eu fé. Cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja. No meio da igreja ele passeava. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Calma aí, calma aí. Esse aqui foi só para poder esquentar. Agora nós vamos fazer valendo, amém? Nós temos que cantar ou orar o que está no nosso coração. Tem que ser com entusiasmo, tem que ser com é para energizar a si mesmo, ó. Porque lá no forrozão, quando o camarada faz assim, toca aquela sanfona, o sujeito dança, pega a morena e faz e pula, e aquele negócio. Nós vamos ficar na igreja com aqueles negócios assim. Não, irmão, é se soltando, ó glória, nós estamos dançando pro dono do universo, o Deus Todo-Poderoso. Então é declarando, porque você crê que Ele está aqui? Amém. Ele chegou primeiro do que cada um de nós, amém? Ele já estava esperando a gente quando nós chegamos nesse lugar. Então tem que ser assim, declarando isso, crendo de todo o seu coração. Vamos lá? Quando você terminar de cantar essa música, você já vai estar curado, já vai estar alegre, já vai estar liberto, porque o Espírito Santo está aqui. Onde reunir duas ou mais pessoas no meu nome, você está aqui no nome dele? Eu também. Então ele não está aqui só para olhar para a gente e falar assim, legal, gostei. Não, ele está aqui para nos socorrer. Ele está aqui para nos abençoar. Ele está aqui para alegrar o nosso coração. Então vamos lá. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Oh glória, é assim que o povo de Deus é. Aonde? No meio da igreja ele passeava. Por quê?
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que é, povo de Deus? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde? No meio da igreja ele passeava. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Um lindo coral de anjos. Um lindo coral de anjos aqui chegou. Como é que eles vieram? Vieram acompanhando o meu Senhor. A mesa já está posta e não falta nada. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que é? Bonito, é assim mesmo. Aonde? Ele não mandou. Não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio. Veja esta luz. Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Ele não mandou, ele não mandou, ele mesmo veio. Veja esta luz. Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Para de novo, para. Parou. Olha só. Quando chegar essa parte, você falar assim, ó. Veja esta luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Porque Jesus fica onde? Então você mostra pro seu vizinho assim, ó. Fala para ele. Olha para mim, irmão, olha. Aqui tem luz, aqui tem luz. Aí quando a luz bate assim, reflete um no outro, aí só fica tudo claro. Amém? Então vamos lá de novo. Ele não mandou, ele ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Vira pro seu vizinho e diga pra ele. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aonde, povo de Deus? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor. A essência do amor Ele deixou aqui. Esse cheiro suave vai nos fazer feliz. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Como é que é? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Vambora, povo! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele não mandou, só pra terminar. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Veja essa luz, ela é Jesus, está em nosso meio. E palmas pra Jesus bem forte. Aleluia. Agora você pode ver como você estava. Estava magoado, estava triste, estava desanimado, cansado, pastor, estava sem graça, sem ânimo. Como é que você estava? Verifica aí como é que você estava. Vamos ver se resolve, né, irmão? Vamos ver se resolve. Quem que estava triste? A tristeza sumiu. Saiu, pastor, já melhorei. Lá atrás tem uma irmã. Saiu a tristeza, depois do cântico. Que diz lá fora que quem canta seus males, mas quem louva, se liberta. Porque há libertação no louvor. O que saiu aí, Valzinha? Saiu a tristeza? Aí do seu lado aí, ó. Tem a irmã aí que levantou a mãozinha aí, ó. Eu cheguei aqui desanimada. Desanimada? Triste, foi. E já animou, já? Nossa, mãe. Já está pronto para vencer Satanás? Pronta. Agora o diabo pode vir quente, que nós já estamos fervendo. Pode. Amém. E deixa ele vir, se ele vier, a gente pega ele pela orelha e joga lá fora. Em nome de Jesus, amém, irmãos?
E quem estava sentindo dor, quem estava sentindo-se mal, pastor saiu. Depois que eu cantei, balançou o esqueleto, que eu louvei a Deus com o coração, o negócio sumiu, foi embora. Quem mais? Não vai ficar escondendo nada não. Jesus fez, você vai contar. Lá atrás tem outra também. Fala, minha irmã. Um pouquinho para lá, só um pouquinho só. O que foi aí? Eu estava com dor no meu joelho e graças a Deus passou. Sumiu só cantando. Só cantando. O diabo é tão derrotado que quando nós louvamos a Deus de verdade, a coisa funciona. Em nome de Jesus. Lá atrás tinha uma outra lá atrás. Eu não vou pegar a senhora não. Fala, vó. Sentindo dores, mas graças a Deus. Sumiu as dores? Foi embora. Só cantando? Só cantando. Amém. Tem outra lá atrás. Deixa eu ir lá, por favor. Eu gosto. Essa música a senhora gosta? Amo ela. Eu também, por isso que eu canto. Eu só canto o que eu gosto. E sei cantar. E tem outros que eu gosto, mas não dá para cantar. Eu não canto, eu faço o que eu posso fazer. Fala, meu irmão, diga, quem foi aí? Que foi aí, minha irmã? Eu estava com uma dor no braço tão grande, passei a noite toda com essa dor. Foi só louvar, sumiu. Sumiu? Em nome de Jesus. Pois é, você viu a receita, filho? É só louvar. Você viu? Verdade, verdade. Ok. Tem mais alguém? Abençoe, irmã. Pode sentar-se no seu lugar, sente aí. Fala, minha irmã. Cãibra, nos dedos do pé. E sumiu? As cãibras sumiram? Sumiu nos dedos. Amém. Ok. O nosso trabalho é fazer você se envolver com Deus. Quando você se envolve um pouquinho com Deus, você vê aqui alguns minutinhos só, que você se envolveu com Jesus, o poder de Deus agiu na sua vida. Esse é o nosso trabalho. Quem está aqui na frente, na pregação, é de te animar, de injetar a fé em você. Quem está aqui na frente para poder começar o louvor, é levar você a Deus. A gente vai, daí tem acesso. Talvez você está bloqueado. Talvez você está desanimado, está jururu, está devagarinho, está com problema em casa. Mas quando você se desliga e conecta aqui dentro, Deus opera dentro da sua vida. Deus age. A presença de Jesus aqui é real, é para você poder entender. Quando falar assim, vamos cantar, você fecha os seus olhos, canta. Vamos aplaudir Jesus, você aplaude Jesus. Vamos fazer, e faz a coisa de todo o coração. Tudo que nós fizermos tem que ter o nosso ânimo, nossa disposição, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, para a gente não demorar muito aqui. O livro de Êxodo, capítulo de número 10, por favor. Nosso tema hoje é a família. E eu quero fazer uma oração já pela sua família. Quem esteve aqui domingo passado? Amém. Então nós vimos aqui que a estratégia de Faraó é não deixar a gente se envolver com Deus. Deixar a gente dentro da igreja, mas envolvido com o mundo. E esse é o grande problema, é o grande desafio do povo de Deus hoje. E depois, quando não deixa a gente, se você superar essa primeira dificuldade, esse primeiro bloqueio, se você superar ela, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima da sua família, para que a sua família não se aproxime de Deus. Por quê? Porque assim ele estará dentro da sua casa. Assim ele estará dentro do seu lar. Não por seu lado, mas por lado daquele que leva ele para dentro da sua casa. É mais ou menos assim, quer ver? Olha, às vezes, eu não toquei nesse assunto, eu não falei, mas às vezes acontece assim. A Bíblia Sagrada diz o seguinte: não vos ponhais com jugo desigual. Aí tem aquela moça, vou falar das mulheres. Tem aquela moça que ela diz assim: pastor, eu vou ganhar o Zezinho para Jesus. Ele não é de Deus ainda, mas ele é uma boa pessoa. Ele só falta Jesus para ele. E aí ela vai e se envolve com o Zezinho. E o Zezinho não é de Jesus. E ela vai e casa com o Zezinho. Aí ela vai, chega dentro da casa dela, e aí chega o pai do Zezinho, porque Jesus disse lá em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Então chega o pai do Zezinho, mas o pai do Zezinho não é o seu João. O
pai espiritual. Quem é o pai espiritual do Zezinho? Satanás. Ele é que é o pai de quem ainda não se entregou a Jesus e não se tornou filho de Deus, porque todos nós somos criaturas de Deus. Só nos tornamos filhos, segundo diz a Bíblia, quando nós recebemos aquele que Deus nos enviou. E quem é que Deus nos enviou? O Senhor Jesus. Nós temos que receber e andarmos com Jesus para termos a nossa filiação com Deus. A pessoa não se envolve com Deus, né? A Rosinha casou com o Zezinho. O Zezinho não era de Jesus. Então, o pai do Zezinho chega em casa. E o pai do Zezinho chega com desavenças, chega com problema dentro da casa. Aí a Rosinha chega e está amarrado. Eu não aceito, eu te repreendo, para fora da minha casa. Ele diz, para fora da minha casa não. A casa é do meu filho, eu posso entrar. Porque o sogrão dela no mundo espiritual é Lúcifer. É o sogrão. Pode expulsar o sogrão de casa? Não tem como. O sogrão tem acesso dentro da casa, dentro do lar. Pois é, na vida espiritual é o que a Bíblia Sagrada fala. É por isso que o demônio quer ter acesso dentro da nossa vida. É por isso que ele não quer que a gente se envolva com Deus. É por isso que ele não quer que a gente se afaste dele. Afastar é cortar relação, é cortar ali o cordão umbilical, porque todos nós já nascemos, diz a Bíblia, debaixo de pecados. É por isso que a gente precisa de um Salvador. Você não precisa de igreja, você precisa de um Salvador. Agora, e esse único que é o Senhor Jesus, você precisa, eu preciso, todos nós precisamos. Agora, nenhuma igreja você vai servi-lo. Mas é o que todos nós necessitamos. É por isso que Satanás faz essa pressão para a gente não ser. E quando nós nos tornamos, aí ele quer trazer sobre a nossa vida aquilo que vai nos impedir de sermos de fato felizes. E aí ele vai segurar a nossa família. Aí é necessário a pessoa lutar. Ah, pastor, então eu quando casei, eu não era de Jesus, então está anulado meu casamento, eu vou casar de novo. Negativo, você vai lutar pelo seu marido. Você vai lutar pela sua esposa. Você vai lutar pelo seu lar, para que assim como você saiu, você também possa tirá-los de lá. Tem gente que às vezes, se a gente não explicar isso, a pessoa pega e diz, ah não, então foi assim, né? Esse casamento meu não é de Deus. Não, meu filho, se você era ou não era cristão e você foi diante de uma autoridade e contraiu o matrimônio, agora é o seu casamento, é o seu relacionamento. E você deve lutar, deve buscar a Deus, é um combate, é uma guerra, mas você é mais do que vencedor. O único povo na terra que sabe o resultado de uma luta antes dela começar é o povo de Deus. Que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Êxodo capítulo de número 10... versículo de número 8 em diante, ele nos diz assim, Êxodo 10, versículo 8, 10, até ao 10 e o 11. Nós podemos ler? Diz assim, olha. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes, ide, servi ao Senhor, vosso Deus, e quais são os que hão de ir? E Moisés disse, havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, e com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele disse-lhes, seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos? Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós varões e servi ao Senhor, pois isto é o que pedistes. E os lançaram da face do Faraó. Ou seja, você pode ir e pode servir a Deus, mas sua família não. Sua casa não. Sua mãe não vai, seu filho não vai, seu avô não vai, sua tia não vai, sua sogra não vai, sua nora não vai. Você pode ir, pode servir,
tem problema. Às vezes há aquelas pessoas que estão há anos e anos no Evangelho. Pastor, a minha mãe, ela tem um coração muito duro. Pastor, a minha irmã, o meu marido, pastor, ele não quer nada com Deus. Não é que a pessoa não quer. A pessoa é presa. Aí você pode dizer assim, não, mas ele não tem vício nenhum. E quem te disse que o diabo só prende por meio de vício? Ah, mas ele é uma pessoa até fiel, ele não adultera, ele não prostitui. E quem te disse que o demônio só segura com prostituição? A religiosidade ou fanatismo religioso que hoje domina e controla uma boa parte deste mundo é uma das maiores ferramentas que Satanás utiliza para prender o ser humano. Quantas pessoas, por exemplo, você vê isso na televisão, explodindo e matando pessoas em nome da fé, quando Deus mandou a gente amar uns aos outros. Aí você olha e diz, mas essas pessoas são loucas. Não, coitadas, elas são dominadas e controladas na sua mente pela força do inferno. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado de não desistir, de não abrir mão da nossa casa, da nossa família. Você pode ver aqui que pelo gosto de Faraó, ele liberou os homens, mas era para eles deixarem as crianças, era para eles deixar o restante da família, eles poderiam ir e poderiam fazer. E às vezes algumas pessoas até se conformam, elas dizem assim, graças a Deus, pastor, pelo menos eu tenho uma certa paz. Quando eu estou na igreja, eu me sinto muito bem. O único problema é quando eu tenho que voltar para casa. Porque lá na minha casa é uma briga, é uma contenda, é uma confusão. Na minha casa é uma guerra, é uma luta, que parece que dali ao inferno só dá 2 passos já cai. Eu não sei mais o que fazer pela minha família. Mas graças a Deus, pelo menos eu tenho paz. Me batizei, estou firme na igreja, tem vários anos. E você não conseguiu tirar ninguém de lá ainda? Porque se Moisés tivesse aceitado a negociação, e para você aceitar a negociação, não precisa você dizer sim, não. Basta você fazer só uma coisa. Muita gente, por exemplo, hoje, tem um ditado popular que diz assim, quem cala, que muita gente hoje está fazendo, é consentindo com o mal. Mas só sabe, né, pastor, esse mundo hoje está terrível. Os filhos já não escutam mais os pais. Os jovens só querem saber daquilo que é errado, daquilo que satisfaz a carne. Nós temos que lutar para tirá-los de lá. Nós temos que combater. Você acha que só porque você aceitou Jesus e você está vindo para a igreja, o demônio vai ter medo de você? Não vai não. Ele vai te enfrentar para estragar a felicidade sua. Ele vai te enfrentar para prender a sua vida, para prender a sua descendência. Quem é que vai dar sequência? Porque a maior herança, eu vejo hoje, por exemplo, muitos pais trabalharem para deixar casa para os filhos, para deixar uma vida melhor para os filhos. Isso é muito bonito. Se você pode fazer, faça. Eu, por exemplo, falo para os meus filhos, eu não quero nada do meu pai, não quero nada da minha mãe, o que eu quero é daquilo que Deus me deu. Agora, se vocês quiserem alguma coisa, se sobrar, pode ficar, porque eu não vou estar aqui mesmo. Né? Mas eu não trabalho para isso, o meu trabalho é para deixar para eles a maior herança que um pai pode deixar para os filhos. Qual é a maior herança que um pai pode deixar para os filhos? É a fé. A fé que você tem em Deus. A fé que habita em você. Se você conseguir deixar ela para os seus filhos, parabéns. Por quê? Porque é justamente por causa da fé que Deus escolheu um homem chamado Abraão.
E o que Deus disse, Abraão não vai deixar a sua casa, não vai deixar para os seus filhos. Abraão deixou ouro, deixou prata, deixou gado, deixou muita coisa. Mas não é essa a nossa preocupação de deixar, pastor, que eu quero deixar a minha família bem. Eu quero deixar eles todos formados, parabéns para você. Mas se eles formados forem para o inferno, você perdeu a batalha. Você passou anos e anos preparando eles para a vida, mas você talvez não passou tempos preparando eles para a eternidade. A eternidade é muito maior do que a vida, a nossa vida é curta. A nossa vida é passageira, é o dever de nós como pais preparar para os nossos filhos, preparar para a nossa casa o melhor, preparar para a nossa família o bom da terra. Mas o maior legado que nós podemos deixar para os nossos familiares é a fé que nós vivemos. É a crença que nós temos, porque essa não vai só ajudá-los aqui na terra, essa vai ajudá-los também na eternidade. E o diabo é um negociador, e como negociador, ele não negocia bens materiais, pelo contrário. Ele até deixa a pessoa ter ocupação, se ocupar. Tem gente que às vezes diz assim, olha, eu não posso nem ir na igreja, porque eu tenho que resolver tanta coisa, você sabe, né? A vida é muito corrida, é muito negócio para tomar conta, eu tenho reuniões, eu tenho fazenda, eu tenho condomínios que eu administro, eu tenho tanta coisa que eu tenho que fazer, tem uma empresa de grande porte, tem muitos funcionários, a gente tem que trabalhar para movimentar a máquina, nós não podemos parar. Não tenho tempo para oração, não tenho tempo para a igreja. Maravilha, não são prósperos? Eles estão sem Jesus, não estão bem de vida? Estão. O problema é que Satanás negocia o que é mais precioso, e o que é mais precioso não são bens. Jesus disse que a vida de um homem não consiste nos bens que ele tem, porque tudo que nós temos, nós nascemos nus, vamos morrer. Eles podem colocar sapato de couro alemão, podem colocar roupa de grife em nós, mas nós vamos voltar nu. Não vamos levar nada. A única coisa que nós podemos levar é a nossa salvação, é a nossa dignidade, é o perdão dos nossos pecados. Muita gente prepara, como eu estou te dizendo, muita coisa material para a família, mas não luta pela família na vida espiritual como deveria lutar. Gênesis capítulo de número 18, para nós terminarmos aqui. Gênesis 18. Esse é o nosso chamado, sempre foi desde o princípio. Você sabe, por exemplo, que lá no Éden, Deus criou o quê? Deus criou uma família. Infelizmente, Adão não cuidou da sua família. Por quê? Porque ele deixou sua família exposta à tentação do inferno. Onde é que estava Adão quando Eva foi tentada? Onde é que ele estava? Ele não trabalhava, porque o homem comia tudo de graça. Mas onde ele estava? Acho que talvez ele estivesse tomando um tereré. Deve ser. Devia estar fazendo uma pescaria. E como tem aquela pessoa, não sou contra não. A pessoa vai para uma pescaria, mas não vem para uma vigília. A pessoa vai para uma pescaria, mas não vem para o culto. Ontem teve jogo de futebol aqui, muitos devem ter ido, mas não veio para a reunião. E a família está pegando fogo e o demônio está trabalhando dentro da casa para tirar a vida e roubar o que é mais precioso, e a pessoa está lá sentada, assistindo, vendo a coisa acontecer. Mas olha o que Deus falou com Abraão, e graças a Deus, como Deus falou com Abraão, Deus está falando hoje comigo e com você. Porque olha o que ele diz assim, olha, versículo 17, Gênesis 18, 17. E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Você vê que, veja bem, Deus disse, eu preciso mostrar para Abraão tudo o que eu vou fazer. Irmãos, Deus não faz nada sem falar conosco. Nada. Nós é que não prestamos atenção ao que Ele está nos falando. Mas Ele não faz. Ele disse, eu não vou ocultar de Abraão o que eu estou fazendo. Por que Ele não ia ocultar de Abraão? Porque olha só, Deus fala comigo, Deus fala com você. Ele não vai falar com seu filho. Ele não vai falar para o seu pai.
Ele não vai falar para sua mãe. Por quê? Porque ele já falou com a gente. E é nós que temos que transmitir o que nós ouvimos dele. Tem pessoas que às vezes elas ficam assim: Senhor, fala com a minha mãe. Senhor, fala com meu filho. Deus, ele está na tua mão. E Deus diz: não, não está não. Eu falei com você para você poder cuidar dele. Eu te dei a minha palavra para você transmitir para ele. Às vezes a pessoa fica orando toda a vida, a pessoa fica fazendo orações pela família, mas ela não fala com a família o que Deus tem falado com ela. Ela não transmite, ela fica pedindo para Deus ir lá e Deus visitar. Você está com a sua família todo dia. Por que você não transmite para eles o que Deus tem falado com você? Por que você não fala para eles o que você tem escutado de Deus? Porque Deus não vai aparecer lá do nada e falar para eles. Ele já está falando com a gente. O que nós temos que fazer é simplesmente pegar o que ele tem nos dado e transmitir. Foi isso que Abraão fez, porque olha o versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Que coisa bonita, meu irmão. Vou parar aqui que eu não estou com pressa não. Você sabe por que hoje, lá em Belém, diga graças a Deus, aqui em Cuiabá não tem isso. Isso tinha lá em Belém do Pará. Nós começamos a fazer um trabalho naqueles presídios, por exemplo, aonde fica, lá tinha um nome, eu esqueci o nome lá do complexo lá, onde tem os jovens, os adolescentes. Nós começamos a fazer um trabalho lá. E quando nós começamos a fazer um trabalho, eu chamei depois o meu pessoal e pedi a eles sobre o que estava acontecendo no relatório do trabalho. Aí eles disseram o seguinte: pastor, muitos jovens, até chegaram lá comigo, nós precisamos comprar uma piscina que nós vamos batizar. Batizou 19. E eu disse: cadê esses jovens? Eles saíram? Saíram, pastor. Estão nas ruas. Ok. Mas, pastor, tem muitos deles que voltam para a rua depois de ter aceitado Jesus e voltou de novo para a bagunça. Falei: irmão, a gente está chovendo no molhado, não está adiantando nada. O que está havendo? Aí, olha, pastor, mas é a tentação, a pessoa fica sujeita ali à tentação. Falei: não, irmão, vamos fazer o seguinte. Nós queremos reunir com os pais desses jovens. Nós vamos conversar com eles. Marque e peça uma reunião com os pais de todos eles. E pedi, no dia eu não pude ir, minha esposa foi. E ela fez a reunião com eles. Por quê? Porque o jovem, quando chega uma situação como essa, os pais já estão frustrados, decepcionados, porque nenhum pai cria filho para ser bandido. Nenhum pai cria filho para ser delinquente. Só que os nossos filhos fazem bobagem e nós desistimos deles. Nós ficamos chateados com eles. Aí o que aconteceu? Vários pais, por exemplo, chegaram e disseram: eu não vou nem falar sobre isso. Eu não quero nem que o meu filho, se ele escolheu esse caminho, eu não quero nem que ele volte para casa. Que ele vá viver a vida dele. E aí nós chegamos e perguntamos: ô pai, se ele está saindo da bandidagem e ele não tem aonde deitar, aonde dormir, ele não tem apoio da própria família, como é que o senhor quer que ele saia? Me explica. Porque o bandido, ele vai receber ele, vai até bancar ele inicialmente, porque ele vai dar lucro para ele. O senhor quer que o seu filho saia dessa vida? Ah, pastor, eu quero, mas eu não quero me envolver. Pois é, o que muita gente também quer. Eles querem que a família seja abençoada, eles só não querem fazer nada por ela. Falei: como é que nós vamos ajudar vocês? Os seus filhos estão se esforçando, os seus filhos estão querendo a luz de Deus, estão buscando o perdão de Deus, a graça de Deus, e vocês não colaboram. São os seus filhos, sangue do seu sangue. Saíram de dentro de vocês. E muitos deles receberam os filhos em casa, perdoaram os filhos, passaram a lutar pelos filhos.
Hoje tem filho obreiro de igreja, tem filho pastor de igreja, mas era delinquente da rua. Deus quer que a nossa família seja poderosa. Poderosa é forte, ou seja, que na sua família, por que o familiar se envolve com as drogas? Porque ele é fraco. Por que se envolve com pecado, cai em prostituição? Porque é fraco. Se fosse forte, não cairia. Por que ele faz bobagem, pastor? Porque ele é fraco, mas Deus está dizendo que através de nós, Ele vai fazer na nossa vida uma família poderosa. Porque uma nação poderosa começa com uma família forte, o que hoje nós jogamos para cima do governo. Eu não estou defendendo político, eu não estou defendendo governante, não estou defendendo nada. Mas, querido, o problema da bandidagem, o problema da corrupção, o problema de tudo que nossos olhos assistem, os nossos ouvidos veem, é da família. Porque família, sociedade se começa dentro de casa. Uma igreja forte é quando se há uma família forte. E Satanás sabe disso, porque tudo começa dentro da nossa casa. Tudo começa dentro do nosso lar. Nós não educamos mais os nossos filhos. Nós não disciplinamos mais os nossos filhos e depois queremos que o governo tenha cadeia para prender todo mundo. Nós não disciplinamos mais a nossa casa e não corrigimos a postura errada. Muitas vezes, quando os meus filhos eram pequenos, eu mandava a minha esposa, quando eu não tinha tempo, olha dentro da mochila dele. Porque nós sabemos o que nós compramos para ele. Tem alguma coisa que não é dele? Devolve. De quem é? É do meu colega. Ele me deu, a mãe dele sabe. Se a mãe dele não sabe, ele não pode dar as coisas que a mãe deu para ele. Mas quantos pais, como imagine você, diga graças a Deus, foi só lá no Pará que aconteceu isso. Aqui em Cuiabá não acontece. Teve uma senhora que ela chegou na cadeia e o filho foi preso e ela foi para lá e ela chegou lá, ela bateu no filho na frente dos policiais, mas bateu mesmo. Mas sabe qual foi o motivo que ela bateu? Não foi porque o filho roubou. E não deve bater. Não é com violência que você vai consertar a violência. Sabe por que ela bateu no filho? Sem vergonha. Porque você roubou e não dividiu comigo. Sim, meu irmão. O rapaz aparece todos os dias com um tênis novo, uma camisa nova. Aparece todos os dias com dinheiro no bolso e ele não trabalha. De onde está vindo isso? Está acertando na loteria. Mas muitos pais, eles não importam de averiguar. Eles não importam de se preocupar com isso. E daqui a pouco nossas ruas estão cheias, nossas cadeias estão cheias, a violência cresce de uma forma assustadora e nós falamos, esse governo que não faz nada, esse governo que não ajuda, esse governo que não tem segurança, não tem policial, esse governo, claro, tem as deficiências deles, eu não estou defendendo eles, mas eu estou mostrando a você onde é que o problema começa. O problema começa dentro de casa. Começa dentro do nosso lar. Por isso Deus diz que Abraão teria uma nação poderosa. E uma nação começa com uma família. Você vê que Abraão não tinha filhos, mas Deus está dizendo para ele, eu vou te dar filho para fazer uma nação. Uma nação forte começa com pais fortes, com uma mãe forte. Talvez você diga, e você pode olhar e dizer assim, meu marido não me ajuda. Não tem problema. Pega o livro dos reis. E você vai ver muitos que diz assim, e Ezequias, cuja mãe era Jecolias de Jerusalém. Aí quando você pega o pai de Ezequias, era um crápula, era um idólatra, era um homem totalmente desvirtuado. Mas a mãe de Ezequias foi a mãe que criou caráter no filho. Às vezes nós temos a tendência de dizer, não, o pai é um mau exemplo. Seja você o bom exemplo, porque o bem sempre vence o mal, até nas novelas da Rede Globo. Pode pegar que quem assiste, eu não assisto mais, mas quando eu assisti era assim, eu acredito que ainda esteja. O bem sempre vence, meu irmão. Sempre vence, porque Deus está do lado de quem faz o bem. Deus é com quem faz o bem. A mesma coisa, minha mulher, pastor, ela é um mau testemunho, ela não contribui, ela não colabora. Pois é. E você tem colaborado? Deus quer uma família forte, porque Ele diz, e nele
serão benditas todas as nações da terra, através de Abraão, através de você, através da minha vida, Deus vai abençoar não só a minha, não só a minha casa, mas a sua casa, porque a partir das nossas casas abençoadas, nós podemos abençoar a igreja. A partir de uma igreja abençoada, nós podemos abençoar uma cidade. A partir de uma cidade abençoada, nós podemos abençoar uma nação inteira. Porque o desejo de Deus não é só ver a sua família bem. O desejo de Deus não é ver a minha família alegre. O desejo de Deus é ver todas as criaturas que Ele fez felizes da vida. E quantos estão frustrados com a família? Decepcionado com os pais, decepcionado com o casamento, decepcionado com o lar. Mas o que eu faço, pastor? Largue esse miserável, deixe esse infeliz para lá. Não. Lute por ele está na mão do inferno, ele está na mão do demônio, e o demônio quer destruí-lo. Enquanto Deus quer ver a felicidade, porque a palavra bendito é feliz, enquanto Deus quer ver a felicidade das pessoas, Satanás quer ver a tristeza, a decepção, a frustração, a derrota. Todas as vezes que a nossa casa cai, que a nossa família se destrói, Satanás está dando risada e gargalhada. Porque ele ama o sofrimento, ele ama ver a gente angustiado, a gente abatido e a gente triste. Por isso que Deus diz no versículo 19, olha só o que Deus afirmou: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar, ele vai colocar ordem, ele vai colocar as coisas no lugar, ele vai fazer. Não é Deus, nós falamos, Senhor, faz isso, porque nós fazemos um controle remoto e ficamos daqui de baixo. Senhor, é para lá, faz assim. Não, Deus, deixa eu ensinar para o senhor. Parece que o senhor está meio gagaço, não está fazendo negócio direito. É assim. Só que Deus está dizendo que não é Ele que vai ordenar e pôr ordem na nossa casa. Quem é que vai pôr ordem na nossa casa? Eu, pastor? Sim, mas deixa eu explicar. Porque senão você, irmã, vai chegar na sua casa e vai dizer para o seu marido assim: o pastor falou que quem manda aqui sou eu. E o seu marido vai... Você manda, deixa eu te falar. Nós, o povo de Deus, a nossa autoridade, ela é diferente da autoridade humana. A autoridade humana domina sobre o ser humano. A maior desgraça de um homem é quando o outro domina. Nós, o povo de Deus, nós não dominamos sobre a vontade humana de uma pessoa, mas nós dominamos sobre a vida espiritual de uma pessoa. No mundo espiritual, se você disser e passar na frente daquele seu familiar, o diabo não tem como remover você. E por sua causa, aquele familiar seu é abençoado com o poder de Deus. Por quê? Porque você colocou a ordem na casa. Você protegeu a sua casa, você protegeu sua família. Muitos de nós deixamos a família jogada. Não, Deus, faça isso, Deus, abra o caminho dele, Deus abençoa ele. Amém. E você tem abençoado? Você tem ido falar com seu filho? Você tem ido conversar com seus pais? Porque por incrível que pareça, mas eu acho que é só lá no Pará que não tem isso não. Tem pai que não fala mais com o filho. Outro dia uma senhora chegou, disse: aqui está umas fotografias, pastor, da minha família, eu tenho 7 filhos. O marido virou e disse 6, e ela disse 7. Eu disse: afinal de contas, o dele é por fora? Ele virou e disse: não, porque um morreu. Ela disse: pastor, está vivo, para mim está morto. Por quê? Porque ele só me faz desgosto, então não é mais meu filho. E sabe, esse senhor está dentro da igreja, 20 e tantos anos de cristão, e sabe o que está fazendo? Matando a família dentro do seu coração. Não mate o seu casamento, não mate os seus filhos, não mate a sua casa dentro de você. Deus disse que Abraão, ele iria ordenar, ele iria ensinar, ele iria preparar os filhos depois dele, para que guardasse o quê? Os dólares, o ouro, a prata que ele adquiriu, para guardar o quê? O caminho
do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca do que dele tem falado. O que Deus tem falado da nossa casa, irmão? Quando é que Deus vai fazer, pastor? Quando é que eu e a minha família serviremos ao Senhor? Quando nós ensinarmos os nossos filhos o caminho de Deus. O caminho do diabo você não precisa ensinar, eles aprendem sozinhos. O caminho do erro você não precisa ensinar, as pessoas lá fora ensinarão. Mas se você ensinar o caminho certo, o caminho correto, os seus filhos te ouvirão, a sua casa te ouvirá, a sua família te seguirá, se você estiver seguindo o caminho do Senhor. Não a religiosidade, não apenas uma instituição religiosa, mas você agir com justiça. Um dia uma moça, ela veio comigo, aliás, a mãe veio comigo. Diga graças a Deus, isso não acontece em Cuiabá, amém. Ela veio comigo e disse: pastor, vai lá na minha casa fazer uma visita para minha filha enlouqueceu, minha filha está doida, perturbada e tal, gostaria que o senhor fosse lá e fizesse uma visita a ela e tal. Tá bom, eu vou. Cheguei lá, fui fazer a visita, a menina veio: pô, pastor, o senhor me desculpa, tal, né? O senhor já me viu na sua igreja? Eu falei: nunca vi você lá. A minha mãe, o senhor já viu? Sim, domingo passado nós tomamos Santa Ceia. Tá bom. Pastor, o negócio é o seguinte, dá licença só um pouquinho. Tá bom. Voltou e veio com as roupas na mão. Aí disse: pastor, o problema é o seguinte, a minha mãe, ela fala das minhas mini saias, ela fala dos meus shortinhos, que é aquele que a mulher esqueceu de comprar o restante, ela só comprou a metade, né? E esqueceu de comprar o resto dos panos para colocar sobre ela. Aí, pastor, a minha mãe, ela fica falando que eu ando seminua, não sei o que, tal. Mas, pastor, eu sou crente, não vou na sua igreja, não vou em outra. Eu não sou. Então, eu vivo minha vida do jeito que eu acho que eu devo viver. Eu me sinto bem assim, gosto de viver assim. Só que é o seguinte, pastor, a minha mãe disse para mim não vestir. Minha mãe é da sua igreja, certo? Sim. Agora olha as roupas da minha mãe. Ela disse: mas eu sou casado. Ela disse: pior, deveria guardar só para o meu pai. E sabe o que eu fiz? Nessas alturas do campeonato não há o que fazer. O que eu vou fazer? É a mesma coisa. Diga graças a Deus. Selar para o Pará. A moça chega, vem um telefonema, toca o telefone, a mãe crente, e a menina não é de Deus. E a mãe cristã. Telefone, a filha atende: alô? Fala que eu não estou. Mas eu estou vendo a senhora. Fala que eu não estou. Oi, fulana. Como é que você está, Priscila? Tudo bem? Sua mãe está aí? Eu queria falar com ela, é a fulana, tal. Essa mulher enjoada, fala que eu não estou não, que eu não quero falar com ela, não. Quero atender não. Aí a pessoa insiste, né? Porque parece que percebe que o outro está lá. E aí depois, quando não tem jeito, mãe, vai ter que atender. Aí ela chega lá, pega o telefone: oi, querida, paz do Senhor, Jesus te abençoe, que bênção falar contigo. Você estava tão sumida, eu estava com tanta saudade de você. Aí quer que a filha vai levar as coisas a sério, né? Alô? Diga graças a Deus. Selar para o Pará. Você está entendendo, irmão, o que é guardar o caminho do Senhor? Os nossos, quem é que nos conhece melhor do que a nossa família, que convive conosco praticamente a maior parte do tempo que nós estamos acordados? Quem é? É a nossa casa. Quando nós mudamos e quando nós temos postura. Um dia atrás, o meu filho, no meu aniversário, ele fez um texto, ele não é de escrever, ele fez um texto para mim. Eu disse: gente, nem eu sabia que eu era assim.
né? E ele mostrando, ele disse daquilo que ele via na minha vida, das qualidades que ele vê em mim e do exemplo que eu sou para ele. Porque ele convive com outros que são pastores no púlpito, são pastores na igreja e esquece de ser homens de Deus em casa. Porque nós não somos cristãos só dentro da igreja, nós temos que ser cristãos. O nosso maior desafio é dentro de casa. O desafio de Abraão era ensinar para os seus o caminho do Senhor, era ensinar para os seus a agirem com justiça, fazer as coisas corretas, agir de um modo certo, ser o exemplo. É a maior pregação que nós podemos dar. Muitas vezes não é palavras, é comportamento. É a atitude que nós precisamos ter. Porque ele diz, se você fizer, Abraão, se eles agirem do modo correto, eu vou fazer vir sobre você o que eu tenho falado. Por que às vezes Deus não vem sobre a nossa casa e não faz aquilo que nós tanto pedimos Ele para fazer? E que Ele nos afirme em sua palavra que pertence a nós. Então o que eu quero te mostrar é justamente isso que nós acabamos de ler. Isso é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, eu terei ouvidos para escutar as reclamações. Por quê? Porque muitos dizem, eu tenho ouvido na igreja, nada tem mudado na minha vida. E como você tem agido? Moisés agiu de uma forma que ele não aceitou que a família ficasse para trás. Não deixe a sua família, nenhum. Não deixe a sua família para trás. Não deixe nenhum para trás. Lute com todas as suas forças, ainda que seja a última coisa que você faça na vida. Lute. Lute pela sua casa. Mas lute mesmo, como a leoa luta pelos filhotes. Luta pelos seus. Foi o que Abraão fez. É o que nós precisamos fazer. Feche os seus olhos. Pensa lá na sua família, na sua casa. Nós vamos orar agora e Deus vai agir lá no seu lar. Aquelas fotos que você trouxe, o que representa a sua casa, a unção que você recebeu, Deus vai manifestar ela agora, porque Deus ama a sua família tanto quanto Ele te ama. Deus quer abençoar a sua casa, como Ele tem abençoado você individualmente. Ele quer abençoar também aquela pessoa mais difícil que há dentro do seu lar. Ela também é obra-prima de Deus. Ela merece ser feliz. Ela merece a salvação, o perdão. Oh, nosso Pai, nosso Deus, que nesta manhã o Senhor seja o nosso socorro. O Senhor venha em nosso favor. Que nesta manhã o Senhor possa iluminar os nossos olhos e nos fazer compreender o tamanho do seu amor, o tamanho do seu empenho para transformar não só a nossa vida, mas todos da nossa casa. O Senhor tem chorado quando o Senhor olha para nós aqui sozinhos e a nossa família está lá fora, porque para eles é mais prazeroso ir a um cinema, ir a um lazer. É mais prazeroso ir a uma pescaria, a uma diversão, do que vir para a tua casa te adorar, do que vir para a tua casa para ouvir uma palavra, uma instrução. Para eles é mais prazeroso ficar em casa, ver uma programação de televisão, do que vir para a casa do Senhor. Oh, nosso Pai, nosso Deus, nesta manhã de domingo nós colocamos a nossa família diante de Ti e nós te pedimos, Senhor, entra no nosso lar, Senhor, entra na nossa casa. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dê a força para lutar até que o último se converta, até que o último venha para a sua presença, até que o último seja transformado, assim como Moisés decidiu
que não deixaria no Egito, nas mãos do faraó, nenhum dos filhos, nenhum dos meninos, nenhum dos velhos. Ele não abriu mão de ninguém. Se morresse, morreria no deserto com o Senhor, mas não morreria no Egito com o faraó. Ah, Senhor Jesus, nós te pedimos pela nossa casa, nós te pedimos pela nossa família, e nós não nos importamos, porque um dia eles serão levados, um dia também nós seremos levados, mas quando formos levados, temos que ser levados por ti. Por isso, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, olha para a nossa casa, olha para o nosso lar, olha para a nossa família nesta manhã de domingo. Nós não queremos perder, meu Deus, nenhum dos nossos. Fala com Jesus, meu irmão. Fala com Jesus, minha irmã. Pede a Ele para te ajudar com a sua família, com seu filho. Pede a Ele para te ajudar com seu marido. Pede a Ele para te ajudar com a sua mãe. Por mais forte que seja o gênio dela, por pior que ela tenha feito contigo, ela precisa de Jesus no coração dela. Ela precisa de Jesus para perdoar os seus pecados, para salvá-la, para livrá-la do fogo do inferno. Ah, Senhor Deus, eu te suplico, eu te peço, oh meu Pai, dê ordem aos seus anjos agora, e que todas aquelas pessoas da fotografia, da peça de roupa, que todas aquelas pessoas que essa mãe trouxe, que este pai trouxe, que essa família veio diante de ti para defender, Senhor Jesus, manifeste o teu poder agora e quebre, meu Deus, toda maldição hereditária, e quebre, meu Deus, toda a opressão, e quebre, meu Deus, todo o domínio, todo o descontrole. Quebre, meu Deus, toda a operação maligna. Quebre, meu Deus, toda a obra do inferno. Despedace, desfaça. Arranque, Senhor Jesus, de dentro desta casa todo espírito de incompatibilidade, de frieza, de rejeição, de mágoa, de ódio, de briga, de rancor. Arranca de dentro desta família toda maldição do inferno, todo o mal que o diabo alimentou dentro desta casa e que ele provoca dentro deste lar. Aquilo que ele faz colocando o pai contra o filho contra o pai, a mulher contra o marido contra a mulher. Senhor, dá ordem ao seu anjo para que vá nesta casa e desmanche toda a obra do inferno, pois o Senhor disse na tua palavra que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Venha, Senhor, e entra agora na família e destrua as obras do inferno. Destrua, meu Deus, as obras das trevas. Nós oramos e determinamos em o nome de Jesus que saia tudo aquilo que entristeceu esta mulher, que entristeceu este homem, que entristeceu esta família, que entristece esse lar, esse coração. Em nome de Jesus nós exigimos: diabo, pegue a sua perdição. Demônio, pega a sua religiosidade. Demônio, pega as suas maldições. Demônio, pega o que é seu de dentro desta casa, de dentro desta família, do meio desse relacionamento. Em o nome de Jesus, todos os seus males saiam pelo poder de Deus e não volte mais a atormentar nem